Imagine um homem tão cheio de ódio que respirava ameaças contra os cristãos. Ele acreditava que estava servindo a Deus, mas estava terrivelmente enganado. Esse homem era Saulo de Tarso, o futuro apóstolo Paulo. E hoje você vai conhecer o momento exato em que sua vida virou de cabeça para baixo. Prepare-se para a história mais impactante do Novo Testamento, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, um fariseu rigoroso, educado aos pés do grande rabino Gamaliel. Naquela época, os seguidores de Jesus eram vistos como hereges, e Saulo liderava a perseguição contra eles. Ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e invadia casas para prender homens e mulheres que criam em Cristo. Mas tudo mudou durante uma viagem aparentemente comum, uma viagem para Damasco. Enquanto Saulo e seus soldados avançavam pela estrada, repentinamente, uma luz do céu, mais brilhante que o sol, o cercou. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Tremendo, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta ecoou: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Saulo ficou cego. Seus companheiros o levaram para Damasco, onde por 3 dias ele não comeu nem bebeu, apenas orou. Enquanto isso, Deus apareceu a um discípulo chamado Ananias e ordenou que ele encontrasse Saulo. Ananias ficou aterrorizado. "Senhor, esse homem é um perseguidor", mas Deus respondeu: "Vá, porque ele é meu instrumento escolhido." Ananias obedeceu. Ele impôs as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo." Naquele instante, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado. O perseguidor havia se tornado um pregador. Essa história nos mostra que ninguém está fora do alcance de Deus. Saulo era o último homem que os cristãos esperavam converter, mas Jesus o escolheu para ser o maior missionário da história. Se você acha que seu passado é ruim demais, ou que Deus não pode mudar certas pessoas, lembre-se: a graça de Cristo é mais poderosa que qualquer erro. E tem mais. Assim como Ananias obedeceu mesmo com medo, Deus nos chama para sermos instrumentos de transformação, mesmo quando não entendemos seus planos. Gostou dessa história? No próximo episódio, vamos explorar os 3 anos misteriosos que Paulo passou no deserto. Um tempo de preparação que poucos conhecem. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar nos comentários qual parte da conversão de Paulo mais te marcou. Até lá! Ele havia vivido o encontro mais chocante de sua vida. Uma luz cegante, uma voz do céu, uma transformação radical. Mas depois do batismo, Paulo simplesmente desapareceu. Por 3 anos inteiros, ninguém soube onde ele estava ou o que fazia. O que aconteceu nesse tempo? Hoje vamos revelar os segredos do deserto que moldaram o maior missionário do cristianismo. A Bíblia nos dá apenas uma pista. Imediatamente não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, mas fui para a Arábia. Gálatas 1:16-17. Essa região era um vasto deserto de solidão e perigo. Por que Paulo foi para lá? Teólogos sugerem 3 razões. Primeiro, solidão. Paulo, o fariseu arrogante, precisava aprender dependência total. Sem templos, sem audiências, apenas Deus e o silêncio. Foi ali que ele escreveu: "Quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Segundo, visões. O próprio Paulo conta: "Fui arrebatado ao 3º céu. Ouvi palavras inefáveis." 2 Coríntios 12:2-4.
Foi no deserto que Jesus lhe revelou profundidades do Evangelho que nem os 12 apóstolos conheciam. Terceiro, reinterpretação. Aquele que memorizou a Torá para perseguir cristãos, agora a relia à luz do Messias crucificado. Cada salmo, cada profecia ganhava novo sentido. Foi ali que nasceram as bases de Romanos e Gálatas. Deus trabalha nos bastidores. Se você está num deserto de espera, dor ou solidão, lembre-se, Paulo saiu de lá pronto para mudar o mundo. O silêncio é a sala de aula de Deus. Nossa era odeia o vazio, mas é no deserto que ele fala mais claro. Nenhum conhecimento é perdido. Paulo usou até seu treinamento farisaico para pregar Cristo. Gostou? Nos comentários conte qual o seu deserto atual. E não perca o próximo episódio, onde Paulo volta com tudo: perseguições, naufrágios e milagres na primeira viagem missionária. Inscreva-se e ative o sininho. Ele enfrentou o deserto e sobreviveu. Agora, Paulo está prestes a incendiar o mundo romano. Esta é a história da primeira viagem missionária, onde perseguições, milagres e uma estratégia divina mudaram para sempre o cristianismo. Ano 46 d.C. Antioquia, a terceira maior cidade do Império. Aqui Barnabé encontra Paulo e traça um plano ousado: levar o evangelho aos gentios. Mas há um problema. O caminho está repleto de legionários romanos, piratas cilícios e cidades dominadas por cultos pagãos. Em Chipre, Paulo enfrenta Elimas, o feiticeiro. Enquanto Barnabé prega ao procônsul Sérgio Paulo, o confronto espiritual se torna físico. E pela primeira vez Paulo decreta: filho do diabo, ficarás cego. O resultado? O próprio procônsul romano se converte. Em Listra, após curar um paralítico, o povo acredita que Barnabé e Paulo são deuses. Mas quando Paulo recusa a adoração, em horas, eles são apedrejados até a morte aparente. Milagrosamente, Paulo se levanta e volta à cidade. Paulo descobre seu método. Primeiro as sinagogas, depois os gentios. Em cada cidade ele usa sua cidadania romana como escudo, o Antigo Testamento como ponte, os milagres como confirmação. Esta foi apenas a primeira viagem. No próximo episódio, o grande conflito em Jerusalém. Será que os apóstolos aceitarão a missão aos gentios? Não perca. Inscreva-se agora e ative o sino para a notificação.